Evangelho de Mateus, capítulo 5, nós vamos ler alguns versículos a partir do verso 21. Diz assim: Ouvistes o que foi dito aos antigos: não matarás, e quem matar estará sujeito a julgamento. Eu, porém, vos digo que todo aquele que sem motivo se irá contra o seu irmão estará sujeito a julgamento. E quem proferir um insulto a seu irmão estará sujeito a julgamento no tribunal. E quem lhe chamar tolo estará sujeito ao inferno de fogo. Agora no verso 27 e 28. Ouvistes que foi dito: não adulterarás. Eu, porém, vos digo: qualquer que olhar para uma mulher com intenção impura, no coração já adulterou com ela. Agora verso 31 e 32. Também foi dito: aquele que repudiar sua mulher, dê-lhe carta de divórcio. Eu, porém, vos digo: qualquer que repudiar sua mulher, exceto em caso de relações sexuais ilícitas, a expõe a tornar-se adúltera, e aquele que casar com a repudiada comete adultério. Também ouvistes que foi dito aos antigos: não jurarás falso, mas cumprirás rigorosamente para com o Senhor os teus juramentos. Eu, porém, vos digo: de modo algum jureis, nem pelo céu, por ser o trono de Deus, nem pela terra, por ser estrado de seus pés, nem por Jerusalém, por ser cidade do grande rei. Nem jures pela tua cabeça, porque não podes tornar um cabelo branco ou preto. Seja, porém, a tua palavra sim, sim, não, não. O que disto passar vem do maligno. Ouviste que foi dito: olho por olho, dente por dente. Eu, porém, vos digo: não resistais ao perverso, mas a qualquer que te ferir na face direita, volta-lhe também a outra. E finalmente no verso 43 e 44, ouviste que foi dito: amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. Eu, porém, vos digo: amai os vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem. Feche seus olhos, queridos. Vamos orar. Deus bendito, Deus maravilhoso, nós louvamos o teu nome nessa noite, estamos felizes de ver tudo que o Senhor tem feito aqui, das vidas que o Senhor tem abençoado, dos testemunhos que ouvimos, dos louvores que cantamos a Ti, das orações que podemos fazer e cremos que o Senhor está ouvindo e já está mobilizando os céus para nos atender. E agora estamos diante da Tua palavra, vem falar conosco. O Senhor sabe o que cada um precisa ouvir. Eu não sei da vida de quase ninguém aqui, mas o Senhor sabe em detalhes, e sabe aquilo que nenhum outro homem sabe, porque Tu esquadrinhas o interior, o coração, o íntimo. O Senhor conhece cada um aqui pelo nome, pelo sobrenome, sabe o endereço, sabe das tristezas, das lutas. O Senhor sabe das noites mal dormidas, o Senhor sabe do nó na garganta, do aperto no coração, das mágoas, da humilhação, das derrotas. O Senhor sabe dos sonhos, dos planos, dos desejos, dos sentimentos. O Senhor sabe tudo. Então, meu Deus, a palavra é Tua. Quem age é o Teu Espírito. Fale, Deus, o que nós precisamos ouvir, não o que nós queremos ouvir, porque quem manda é o Senhor. E prepara um ambiente agora adequado para nós compartilharmos a Tua palavra. Não permita nenhuma manifestação aqui nesse lugar, seja carnal ou seja espiritual, que nada e ninguém venha atrapalhar esse momento da Tua igreja, esse momento precioso. Nós abrimos nosso coração, abrimos nossa alma para receber tudo que o Senhor tem para nós nessa noite. Em nome de Jesus nós oramos. Amém. Graças a Deus. Pode sentar, queridos. O alto padrão da graça. Esse é o tema que eu quero compartilhar com a igreja nessa noite. O nosso relacionamento com Deus, ele se divide basicamente em duas fases. A antiga e a nova aliança. A Bíblia chama de Antigo Testamento e Novo Testamento. O Antigo Pacto e o Novo Pacto. A antiga aliança era regida pela lei de Moisés, pelos 10 mandamentos, que nós lemos lá em Êxodo, no capítulo 20. Esses 10 mandamentos são regras de conduta em relação a Deus e em relação ao próximo. Os 4 primeiros mandamentos são em relação a Deus. Os outros 6 são regras de conduta em relação ao próximo.
Todos os mandamentos são regras de comportamento para que a comunhão seja mantida em relação a Deus e em relação ao nosso próximo. E o sistema era simples: manda quem pode e obedece quem tem juízo. Errou, pagou. Os pecados em relação a Deus eram punidos na hora de maneira drástica. E todos nós conhecemos no Antigo Testamento episódios em que o pecado foi punido na mesma hora. Um dia, os filhos do sacerdote foram acender o fogo do altar de Deus e eles ofereceram fogo estranho. E na mesma hora foram fulminados diante do altar de Deus. Uma certa ocasião, eles estavam transportando a arca do Senhor numa carroça e os bois tropeçaram, a arca ia cair da carroça. E um homem chamado Uzá foi botar a mão para tentar segurar e ele foi fulminado ali na mesma hora. Porque a regra era clara: não se podia transportar a arca de Deus em carroças, tinha que transportar no ombro por 4 pessoas. Mas o homem, por seus motivos, quis carregar de outro jeito. Ou seja, no Antigo Testamento, a boa intenção não valia de nada. A regra é clara: errou, é punido. E com relação ao homem também, as regras sociais eram tremendas, era a lei de talião, olho por olho e dente por dente. Se alguém sem querer quebrasse um dente do seu vizinho, o vizinho ia lá e quebrava o dente do outro. Se um engenheiro construísse uma casa e a casa caísse, matasse o filho do morador, o morador poderia ir lá e matar o filho do engenheiro. Se um profeta entregasse uma profecia e ela não se cumprisse, ele era levado para fora do arraial e era apedrejado. Essa era a lei no Antigo Testamento. E um homem que é pecador e não tem condição de cumprir essa lei. O homem ficou desesperado, porque a única maneira dele se reaproximar de Deus era cumprindo a lei. Para os irmãos terem uma ideia, em Romanos capítulo 7, a partir do versículo 7, é narrada essa crise interior que o homem vivia diante dessa situação. Olha o que Paulo escreveu. Que diremos, pois? É a lei pecado? De modo nenhum. Mas eu não teria conhecido o pecado senão por intermédio da lei. Pois não teria eu conhecido a cobiça se a lei não dissera não cobiçarás. Mas o pecado, tomando ocasião pelo mandamento, despertou em mim toda sorte de concupiscência. Concupiscência significa paixão descontrolada. Porque sem lei está morto o pecado. Outrora, sem lei, eu vivia, mas sobrevindo o preceito, reviveu o pecado e eu morri. E o mandamento que me fora para a vida, verifiquei que este mesmo se me tornou para a morte. Porque o pecado, prevalecendo-se do mandamento, pelo mesmo mandamento me enganou e me matou. Por conseguinte, a lei é santa, e o mandamento santo e justo e bom. Acaso o bom se me tornou em morte? De modo nenhum. Pelo contrário, o pecado, para revelar-se como pecado, por meio de uma coisa boa, causou-me a morte, a fim de que pelo mandamento se mostrasse sobremaneira maligno. Porque bem sabemos que a lei é espiritual. Eu, todavia, sou carnal, vendido à escravidão do pecado. Porque nem mesmo compreendo o meu próprio modo de agir, pois não faço o que prefiro, e sim o que detesto. Ora, se faço o que não quero, consinto com a lei que é boa. Neste caso, quem faz isso já não sou eu, mas o pecado que habita em mim. Porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem nenhum. Pois o querer o bem está em mim, não, porém, o efetuá-lo. Porque não faço o bem que prefiro, mas o mal que não quero, esse faço. Mas se eu faço o que não quero, já não sou eu quem o faz, e sim o pecado que habita em mim. Então, ao querer fazer o bem, encontro a lei de que o mal reside em mim. Porque no tocante ao homem interior, tenho prazer na lei de Deus, mas vejo nos meus membros outra lei, que guerreando contra a lei da minha mente, me faz prisioneiro da lei do pecado que está nos meus membros. Desventurado homem que sou! Quem me livrará do corpo desta morte? Graças a Deus por Jesus Cristo, nosso Senhor. De maneira que eu, de mim mesmo, com a mente, sou escravo da lei de Deus, mas segundo a carne, da lei do pecado. Então percebam o que Paulo escreve, uma crise interior sem fim.
Ele sabe que a lei é boa, que o mandamento do Senhor é perfeito, que a vontade de Deus é o melhor para ele, mas ele não consegue executar. E não precisaria nem Paulo escrever isso. Você sabe a guerra que há dentro de você. Eu sei a guerra que há dentro de mim. Então como é que vai ser agora? Mas o verso 25 traz para nós a solução. Graças a Deus por Jesus Cristo, nosso Senhor. Porque Jesus Cristo veio inaugurar a segunda fase do nosso relacionamento com Deus. A nova aliança, não agora regida pela lei de Moisés, pelos mandamentos, regida agora pela graça de Deus. Nós não estamos mais debaixo do jugo da lei, nós vivemos agora na graça. O que é a graça? A graça consiste em reconhecer que não é possível cumprir a lei de Deus e aceitar que Jesus a cumpriu por nós. É isso que a igreja quer dizer quando fala: se entregue a Cristo, renda-se. Adoração é isso, rendição. Para que a lei serviu então? A lei serviu de guia para nos conduzir a Cristo. Olha o que diz em Gálatas, no capítulo 3, versículos 23 a 26. Mas antes que viesse a fé, estávamos sob a tutela da lei, e nela encarcerados, para essa fé que de futuro haveria de revelar-se. De maneira que a lei nos serviu de aio para nos conduzir a Cristo, a fim de que fôssemos justificados por fé. Mas, tendo vindo a fé, já não permanecemos subordinados ao aio, pois todos vós sois filhos de Deus mediante a fé em Cristo Jesus. Aio é o masculino de aia, e o aio cuidava dos príncipes, até que o príncipe alcançasse a idade adulta. Aí ele despedia o aio e ele seguia a vida dele, ia casar, ter filhos, tudo mais. Então a lei foi esse aio que nos pegou pela mão e nos conduziu até que nós chegássemos a Cristo. A lei então me aponta para Cristo, para que eu desista de me justificar por mim mesmo e busque a justificação em Cristo Jesus. Então isso é maravilhoso. No entanto, tem uma questão. Da mesma forma que a graça nos liberta do jugo da lei e o sangue de Cristo nos purifica de todo o pecado, e nós somos salvos de graça mediante o pagamento daquele alto preço que Jesus pagou, derramando o seu sangue na cruz, isso traz para nós também uma grande responsabilidade. Nós não podemos mais viver do jeito que a gente vivia, no tempo que a gente não conhecia Deus. E Jesus aqui, por 6 vezes, ele repete a mesma expressão: ouvistes o que foi dito aos antigos, eu, porém, vos digo. A conversa agora é outra. É um outro padrão, é um outro estilo de vida. Então, viver na graça é maravilhoso. Você não precisa fazer sacrifício, porque Jesus já fez o sacrifício. Você não precisa pagar o preço, até porque você não teria dinheiro para pagar. Deus pagou. Mas, em contrapartida, a graça exige de nós um padrão de vida superior ao da lei. Por exemplo, na graça, o ódio é igual a assassinato. Voltando lá para Mateus, do capítulo 5, versículos 21 a 26, vai dizer isso. Os antigos viviam na lei de talião, olho por olho, dente por dente. Mas na nova aliança, na graça, isso não é cabível mais. Olha o que está escrito em 1 de João, no capítulo 3, no versículo 15. Todo aquele que odeia a seu irmão é assassino. Ora, vós sabeis que todo assassino não tem a vida eterna permanente em si. No padrão da graça, quando nós odiamos alguém e nós a matamos no nosso coração, para Deus já é assassinato. Porque eu não eliminei a vida da pessoa, mas eu a eliminei da minha vida e da minha história. Jesus me salvou e me perdoou de graça, porque eu não tinha como pagar. Agora ele exige de mim que eu haja com meu semelhante da mesma forma. Por mais que nos façam mal, é muito menos do que nós fizemos mal a Deus. E ele nos tratou com misericórdia. Sendo assim, nós não temos direito de odiar ninguém. Porque aquele que odeia o seu próximo, para Deus,
é como se estivesse assassinando. Ou seja, a graça traz para nós um alto padrão de relacionamento com o nosso próximo. O segundo padrão que a graça nos traz está no versículo 27 ao 30. Na graça, a intenção é igual ao ato. Olha o que está escrito aí em Mateus 5, do 27 ao 30. Ouviste que foi dito, não adulterarás. Eu, porém, vos digo, qualquer que olhar para uma mulher com intenção impura no coração, já adulterou com ela. Cabe aqui fazer uma diferença entre tentação e intenção. A tentação é quando nós temos desejo de fazer alguma coisa que é errada. E a tentação não é pecado, porque Jesus em tudo foi tentado e ele nunca pecou. Então, a nossa natureza caída, às vezes, nos faz querer algumas coisas que nós sabemos que não podemos. Por quê? Porque vai contra a lei de Deus. Mas nesse momento, a gente que é crente, a gente passa a lutar contra esse desejo. Eu sei que eu não posso isso. Eu sei que eu não deveria estar pensando isso. Eu sei que eu não deveria gostar disso. Eu sei que eu não deveria agir dessa forma. E eu começo a lutar contra aquilo. Eu não aceito. Deus tira isso do meu coração. Tira isso da minha mente. E você então não faz. Foi uma tentação. Você foi tentado. Você foi provado. E você foi aprovado. Porque você não cedeu à tentação. A intenção é quando nós, dentro do coração, já resolvemos que vamos fazer. A gente só está esperando a oportunidade. Se eu tenho intenção no meu coração, seja que nível de pecado for, aqui o exemplo é o adultério, mas serve para qualquer pecado. Se a minha intenção é fazer aquilo errado, eu não estou brigando contra a intenção, ao contrário, eu estou preparando o momento para executar. Para Deus, eu já pequei. Não importa se eu já fiz ou se eu não fiz. Aí ele continua dizendo aqui, ó, se o teu olho direito te faz tropeçar, arranca-o e lança-o de ti. Se a tua mão direita te faz tropeçar, corta e lança de ti. Pois te convém que se perca um dos teus membros e não vá todo o teu corpo para o inferno. Ou seja, nós precisamos lutar contra as tentações e não agasalhar intenções. Porque para Deus, se for dessa forma, já aconteceu no mundo espiritual. Então a graça nos coloca num padrão lá em cima. Antes era o pecado, não adulterarás. Agora não é só o adultério em si, é a intenção também. Em terceiro lugar, na graça, o divórcio não legaliza o novo casamento. Olha o que aqui diz no verso 31 e 32. Também foi dito, aquele que repudiar sua mulher, dê-lhe carta de divórcio. Era assim na lei. Se o homem casasse com uma mulher e achasse nela coisa indecente, ele simplesmente lavrava uma carta de divórcio e mandava ela embora. E coisa indecente aí não era adultério, não era nada disso não, porque nesse caso a mulher era apedrejada. Está lá em Deuteronômio. Jesus diz, eu porém vos digo, se alguém repudiar sua mulher, não sendo em caso de adultério, a expõe a tornar-se adúltera. E o que casar com a repudiada comete adultério. Pode ser reconhecido o novo casamento pela lei dos homens, mas o padrão da graça não permite. Lá em Malaquias 2,16 está escrito, Deus odeia o divórcio. Mateus no capítulo 19, do verso 7 a 9, ele trata de novo desse assunto. Ele diz assim, replicaram-lhe, pois, por que mandou então Moisés dar carta de divórcio e repudiar? Respondeu-lhe Jesus, por causa da dureza do vosso coração é que Moisés vos permitiu repudiar a vossa mulher. Entretanto, não foi assim desde o princípio. Eu, porém, vos digo, quem repudiar sua mulher não sendo por causa de relações sexuais ilícitas e casar com outra, comete adultério. E o que casar com a repudiada, comete adultério. A graça exige de nós um alto padrão, de que o homem se case com uma mulher e viva com ela até que a morte os separe. Casamento são dois pecadores debaixo do mesmo teto. Vai ter problema. E eles, com a graça de Deus, eles vão resolver o problema. Porque quando o casal diz que vai se divorciar, na verdade ele está duvidando da graça de Deus, da possibilidade de Deus restaurar aquele relacionamento. A graça de Deus nos possibilita ficarmos juntos até que a morte os separe.
Então, meu querido, se você é casado, está com problema no seu casamento, resolva seu problema, filho. Peça ajuda a Deus. Não entregue os pontos. Porque a graça de Deus é muito maior do que o problema que você está enfrentando no seu casamento. Em quarto lugar, na graça, juramentos não respaldam a mentira. Ele vai dizer aqui no versículos 33 a 37. Ouviste que foi dito aos antigos, não jurarás falso. Eu, porém, vos digo, de modo algum jureis. Seja o seu sim, sim, o não, não. O que passar disso é do maligno. O cristão é aquele que declarou assim, ó, eu não sou nada e eu não tenho nada. Ele se rendeu, ele se entregou a Deus. Então ele vai jurar por quê? Juramento é aquilo que você dá como garantia. Nós não temos por que jurar. A Bíblia diz que nós nascemos nus e nos voltaremos ao pó. Nada trouxemos para esse mundo e nada levaremos dele. Não temos por que jurar. Essa é a grande verdade. E em segundo lugar, nós não juramos porque a vida do crente precisa ter uma credibilidade tal que o sim dele seja sim e o não seja não. Se você está tendo que jurar, alguma coisa de errado com a tua palavra. O cristão não joga para a torcida. O cristão não vive como um camaleão mudando de cor de acordo com o ambiente que ele está. Você não precisa concordar comigo em tudo. Você nem gostar de mim, mas tem que ser coerente. Você não pode falar uma coisa na minha frente e outra por trás. Seja o sim, sim, não, não. Esse é o padrão que a graça nos exige. Se eu vivo na verdade, se a minha vida é transparente, se os meus atos são autênticos, por que eu teria que jurar? O mentiroso, sim, tendo que jurar toda vez. Porque aquele que vive na graça sabe que a mentira não é aplicável em nenhuma situação. Romanos 3,8 diz, pratiquemos males para que venham bens? De modo nenhum. Os fins não justificam os meios. Nós nunca podemos fazer o mal para colher o bem lá na frente. Então a mentira para nós não existe. Se a mentira para nós não existe, por que eu tenho que jurar? Então, queridos, graças a Deus nós não vivemos mais debaixo da escravidão da lei. Era uma vida insuportável, constante de ordenanças, impossíveis de serem cumpridas pelo homem. Mas eu não posso esquecer de jeito nenhum de que essa decisão gera para nós um alto padrão de vida. Eu agora não posso mais viver como eu vivia antes. Eu preciso viver dentro do padrão que Deus estabeleceu para mim, dentro da sua graça. Vamos ficar de pé, queridos, e vamos orar em nome de Jesus.